Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre neurodireitos. É possível que não exista nada tão íntimo e privado como os nossos pensamentos. Até pouco tempo, era inimaginável alguma tecnologia que fosse capaz de mapear e traduzir nossas emoções em dados para atender aos interesses do mercado, pois o Facebook abraçou esse desafio e anunciou investimentos pesados em tecnologia para captar pensamentos e traduzi-los em palavras. Não é de hoje que o mercado busca vencer a barreira da mente para oferecer produtos e serviços cada vez mais personalizados, ou ainda despertar gatilhos emocionais para direcionar o consumidor para uma determinada marca. Muitas dessas estratégias já são conhecidas do chamado neuromarketing. Em sua fase inicial, esse conjunto de tecnologias e estratégias do marketing buscavam mapear comportamentos, como o caminho da leitura dos olhos em uma página da web, e desenvolver gatilhos, como o uso de imagens com contrastes de cores e tamanhos para capturar a atenção do consumidor. No entanto, no novo modelo de dados mentais, não há limites para invadir a privacidade das pessoas e entregar aquilo que elas anseiam. Ou pior, fazer com que elas acreditem que desejam aquilo, mesmo que de forma inconsciente ou involuntária. Parece um roteiro de filme de zumbis ou um episódio de Black Mirror, mas há riscos relevantes na autodeterminação dos sujeitos quando seus neurodireitos são violados. Para além de riscos econômicos, há externalidades negativas no campo político que precisam ser levadas em consideração. Do mesmo modo que já temos uma economia movida a dados, podemos ter uma política igualmente movida a dados, de forma mais perigosa até que no caso da Cambridge Analytica, em que a propaganda antes massificada, agora a propaganda pode ser realizada de maneira personalizada, explorando as fraquezas dos cidadãos. Conhecer as vulnerabilidades permite que se manipule as pessoas, direcionando conteúdos e produtos alinhados a esses medos e anseios. Mais ainda, é capaz de se modular um cenário em que as pessoas acreditem em determinada narrativa tendenciosa, eliminando a capacidade de refletirem e gerando cada vez mais anomia, segregação e polarização. Diante desse cenário de neurocapitalismo, onde os nossos pensamentos, desejos e emoções são submetidos a precisos escrutínios e mapeamentos, especialistas defendem a ideia de que nossos cérebros precisam de novos direitos, entre eles o direito à liberdade cognitiva, à privacidade mental, à integridade mental e à continuidade psicológica. Afinal de contas, o que nos reserva o futuro? Perderemos a nossa autonomia? É possível se falar em neurocapitalismo e, mais do que isso, é possível impor limites a esse neurocapitalismo? Quais os aspectos psicológicos que fomentam a indústria da desinformação? Como podemos conciliar esses neurodireitos com avanços tecnológicos? Essas e outras perguntas farão parte do episódio de hoje. Ana, para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu acho que é importante a gente, já conversando com os nossos ouvintes, né, já dizer o que são esses neurodireitos e, inclusive, indicar se esse conceito é um conceito novo, se ele já existe há um certo tempo, como é que, se já existindo há um certo tempo, como é que se deu essa evolução. Maravilha, Caitlin. A gente até discutia antes da gravação se a gente pode falar nessa categoria de neurodireitos, de neurocapitalismo. O fato é que são palavras bastante interessantes, poderosas, mas é importante também deixar salientado que a própria existência dessas categorias ela é discutível, embora, ao meu ver,
existam algumas razões para que a gente adote esse tipo de rótulo, por assim dizer. É muito interessante a gente perceber que durante muito tempo a ideia de que a nossa privacidade ela poderia ser invadida e corrompida pelos mais diversos meios, mas que haveria uma espécie de santuário indevassável que seria o nosso cérebro. Né? Ou seja, o nosso cérebro seria aquela última fronteira, aquilo que, correspondendo à nossa mais íntima personalidade, não teria possibilidade de ser acessado por outras pessoas sem o nosso consentimento. E o que a gente tem visto é que hoje a tecnologia cada vez mais vem possibilitando esse tipo de devassa. É claro que essas discussões elas são relativamente recentes, mas fazendo algumas pesquisas, eu vi que, por exemplo, em 99 já foi fundado um instituto específico para isso, né, Liberdades Cognitivas e Ética, e essa entidade já foi criada com a preocupação de proteger a liberdade de pensamento diante de neurotecnologias cada vez mais intensas. Então, de certa forma, a gente não está falando de algo que seja absolutamente recente, a gente pode dizer que já existe um cuidado, uma atenção para esse tema há pelo menos mais de 20 anos, mas fato é que somente agora, talvez com o desenvolvimento de muitas tecnologias, e mais do que isso, com a maior transparência sobre os efeitos dessas tecnologias, é que a gente pode e deve, na verdade, se debruçar sobre esse tema com muito cuidado, né? Na verdade, alguns dizem que o momento atual ele vem propiciando uma virada, um ponto de inflexão, que até aquela ideia do George Orwell, né, no 1984, segundo a qual, num contexto de vigilância, a única coisa que continuava pertencendo verdadeiramente aos cidadãos eram os poucos centímetros cúbicos dentro dos seus crânios, e hoje, nos tempos atuais, nem mesmo nós teríamos direito a esses poucos centímetros cúbicos dentro dos nossos cérebros. O que você acha? Um Será cenário que o George. Eu estou pensando aqui, será que o George Orwell imaginava que a gente fosse chegar nesse ponto, né? Ou seja, que a frase dele não faria nem mais sentido hoje? Eu acho que a gente tem alguns conceitos que eu acho que são relevantes, né, para a gente, antes de discutir o que é o neurodireito, né? É discutir, entender a tecnologia que vem por trás da criação desse conceito, né? Que é, de fato, o rápido desenvolvimento de técnicas ou de neurotecnologias, né? Uhum, Que permitem a utilização, ou permitem, na realidade, né, uma integração entre o cérebro e a máquina, entre o cérebro e o computador. Então, a gente tem alguns exemplos práticos, né, que não vou dizer cotidianos, né, mas exemplos que a gente vê em notícias e entrevistas, enfim, de aplicação dessas neurotecnologias. Acho que o exemplo mais fácil da gente visualizar, da gente entender o que é uma neurotecnologia, são aqueles implantes que são realizados, são feitos, né? Implantes reais, né? Que são feitos, os implantes cocleares, né? Que são feitos em pessoas que têm surdez, que permitem a elas ouvir novamente, ou seja, é um artefato que é conectado, artefato externo, conectado ao cérebro, permitindo que os neurônios, né, simulem ou emulem ou façam com que sejam transmitidos os sons para aquela pessoa surda, né, com deficiência auditiva. Então, o grande debate, acho, hoje, né, sobre neurodireitos diz respeito justamente ao desenvolvimento cada vez, né, ao desenvolvimento exponencial dessas tecnologias. uhum. Ou seja, eu acho que a preocupação com o neurodireito pode até ser considerada antecipada, uma antecipação a problemas futuros que podem vir a existir caso esses artefatos ou essa integração entre um cérebro e uma tecnologia, entre o cérebro e um computador e uma máquina, saírem, né, dessa função que é motora, é cognitiva, é, mais prática, por assim dizer, e começar de fato a
atentar contra a dignidade da pessoa, no sentido de afetar o livre-arbítrio, afetar a sua intimidade, por assim dizer. Então, eu acho que é importante, né, antes de falar de neurodireito, obviamente não é a nossa área, mas falar de onde surgiu, né, essa ideia. Então, é da neurotecnologia, desenvolvimento exponencial dessa tecnologia, né? E claro, o debate, a conversa é: neurodireitos existem? Devem ser tutelados como tal? Será que a gente tem, de fato, uma categoria autônoma? Isso é um debate que eu acho interessante a gente ter, porque confesso aqui a minha dúvida, mas que o tema é instigante, e é um tema apaixonante, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, Caitlin, você tocou num assunto muito importante, que é exatamente essa conexão e que se espera cada vez maior e mais próxima entre ser humano e tecnologia. A ideia de que no futuro nós possamos ter chips que funcionem como praticamente HDs, né, do nosso cérebro, que facilitem a nossa memória, consulta, e essa discussão, inclusive, a gente vai ver daqui a pouquinho, tem projeção nos próprios neurodireitos, né? Porque como é que vai ser essa relação, por exemplo, do homem com a máquina? Mas para além dessa conexão, é muito interessante também a gente lembrar que hoje vários sistemas de inteligência artificial já se propõem a fazer leituras cerebrais e leituras de sinais biológicos nossos, para que possam compreender não só características nossas extremamente sensíveis, como eventualmente uma orientação sexual, até mesmo para compreender as nossas reações, o que estamos pensando, se estamos tristes ou não, se reagimos de uma maneira positiva ou não a um determinado estímulo. Inclusive, os nossos ouvintes devem lembrar que quando a gente discutiu aqui no podcast a questão do metaverso, a gente destacou isso, né? Que a imersão da pessoa no metaverso, na medida em que se dá acompanhada de roupas sensíveis, que em muitos casos vão monitorar seus sinais biológicos, o próprio óculos, que monitora o movimento de olhos, é capaz de, por si só, reunir um volume de dados extremamente interessante, a partir do qual inúmeras inferências sobre o que as pessoas estão pensando, quem elas são, ou seja, essa privacidade cerebral pode ser devassada de diversas maneiras, né? Sem dúvida. E aí eu acho que é interessante a gente falar um pouco, Ana, do que se considera o conteúdo desse neurodireito, né? A gente já sabe da tecnologia, falamos muito rapidamente, sabemos que existem essas interfaces, né, entre o cérebro humano e a máquina. Já temos até um conceito antigo, não vou usar o termo antigo, mas um conceito já conversado e trabalhado, que é o conceito do transhumanismo. Interessante, né? O Exato. transhumano é aquele que eu vou usar esse termo na falta de outro melhor, é o ciborgue, né? É aquela pessoa que que tem, né, algum tipo de avanço, muito entre aspas, ou de melhoria, muito entre aspas, corporal ou mental, por conta dessa interface por meio desse artefato, né? Conectado à mente, ao corpo, enfim. Uhum. Então, eu acho que seria interessante a gente identificar, quando a gente está falando de neurodireito, a gente está falando exatamente de que tipo de direito, né? Eu Me acho fala aí, Ana. Eu acho que um bom começo de conversa é pegar uma sistematização muito interessante que um pesquisador até de Zurique fez, né, o Marcelo Yenka, que ele tenta estruturar esses neurodireitos em torno de 4 eixos. Então, ele menciona, por exemplo, o direito à liberdade cognitiva, que envolve o direito de optar ou não pelo uso da neurotecnologia, de maneira que ela não pode ser imposta às pessoas. Isso é interessante, Caitlin, porque, por exemplo, na China, a gente já tem visto a utilização por parte de empregadores de capacetes que monitoram dados cerebrais dos empregados. Supostamente fazem isso para assegurar que o empregado está concentrado, para evitar acidentes de trabalho, mas é aquela velha discussão, né? Quem tem acesso a dados cerebrais para efeitos de garantir a segurança do empregado, na verdade, está tendo acesso a esses dados em um plano muito mais amplo e que vai poder ser utilizado para outras finalidades que não apenas
aquelas. Esse eu acho um ponto bastante importante, até porque já tem um lastro na nossa experiência. Segundo, ele fala em privacidade mental, a ideia de preservarmos a intimidade da mente, o que terá aí inúmeros desdobramentos sobre garantias constitucionais fundamentais, incluindo, mas não se limitando, o direito ao silêncio, por exemplo, o direito de não se incriminar e tantas outras questões. Então, aqui eu acho que é muito interessante a gente trazer também a discussão sobre inteligência artificial, para mostrar que, independentemente do acoplamento de tecnologias ao cérebro, ao corpo humano, muitas vezes por um reconhecimento facial ou por acesso a dados biológicos, como o movimento de olhos, essas tecnologias já podem estar invadindo essa privacidade mental, e em muitos casos já estão mesmo. Terceiro, ele fala no direito à integridade mental, a ideia de que ninguém pode ser prejudicado físico ou psicologicamente pela neurotecnologia. Acho que aqui, Caitlin, vai um cuidado muito grande com a manipulação, com o que muitas vezes hoje a gente chama de brain hacking, né? Neuromarketing, ou seja, a ideia de tecnologias que muitas vezes, nos conhecendo, explorando nossas vulnerabilidades, nossas fragilidades, possam inclusive subverter os nossos processos decisórios e, na verdade, se substituírem a ele, e o que é mais grave, em muitos casos, sem que nem mesmo percebamos que estamos sendo objeto desse tipo de manipulação. E uma outra que eu também achei muito interessante, que é mais focada até nessa conexão entre seres humanos e tecnologias, ele fala de um direito que eu achei interessantíssimo, a continuidade psicológica, que seria o direito de ser protegido contra alterações do seu senso de identidade, como ocorreria caso a empresa que implantou determinado aparelho no cérebro de alguém tivesse que remover esse equipamento. Então, imagine, o usuário não tem mais dinheiro para pagar o pacote de serviços, ou deu algum problema, enfim. Aí a pessoa vai perder aquele recurso cognitivo que já fazia parte, por assim dizer, da sua identidade. Então, é claro que Sim. não foi a minha pretensão de forma alguma esgotar o assunto, mas vejo que só esses eixos aqui já dão margem para muita discussão boa, né? Não, sem dúvida. Você falou da China, eu acho que a China é um ótimo exemplo, né, Ana? Porque é um ótimo exemplo em todos os sentidos, mas eu acho que, em termos de desenvolvimento de neurotecnologia e testagem, posso usar esse termo, na falta de outro melhor também, a China é a China tem um leque gigantesco de casos. Você lembra daquele caso também das crianças que assistiam aula na China com fone de ouvido, e o fone de ouvido indicava ao professor se a criança ela estava ou não concentrada, estava ou não prestando atenção no conteúdo da aula, e esses dados eles eram conectados a um computador ou armazenados, né, no computador do professor, que servia quase não, servia completamente como uma avaliação de participação ou uma avaliação do conhecimento, do desenvolvimento cognitivo mesmo daquele aluno, né? Com um detalhe, são crianças que não têm como se opor, que recebem aquele equipamento e Sim. os pais têm acesso àquelas informações, né? Eu tenho certeza absoluta que vários dos nossos ouvintes devem estar achando isso o máximo. E eu confesso que em alguns momentos eu acho muito interessante ter esse controle sobre o cérebro dos meus filhos. Mas vamos combinar que que a gente está diante aí de uma limitação considerável, né? Do processo cognitivo, não propriamente, né? Mas é, do próprio direito da criança, eventualmente, né? Dispersar, né? Eu quero ficar disperso, quem nunca, né? Quis dispersar em sala de aula. Mas você falando do exemplo, né, da fábrica, né, dos capacetes dos funcionários, né, de um determinado empregador, eu me recordei desse caso das crianças chinesas. E que é ainda mais Eu grave, né, tenho Caitlin? Desculpa te interromper, mas que ainda é mais grave, porque veja, se isso já pode, né, esse tipo de tecnologia, na medida em que ela invade a sua privacidade cerebral e pode, inclusive, utilizar todo aquele conhecimento que se tem da pessoa para manipulá-la, subverter seu processo decisório, imagine isso em relação a uma criança, né? E é muito interessante, eu sei que a eu gente acho né, essa discussão depois, mas lembrando que a LGPD ela já fala no livro de desenvolvimento da personalidade.
né, como um dos direitos, sim. princípios dos titulares de dados pessoais. E veja a força e a importância desse princípio quando estamos falando de crianças e crianças que já estão sujeitas, às vezes desde a mais tenra idade, à ação desse tipo de tecnologia. É, sujeitas e submetidas e condicionadas, né? Ah, Porque eu acho que qualquer. Aqui, né, gente? Eu acho que a gente não pode também entrar numa roda aqui de uma conversa da catástrofe, né? A neurotecnologia, obviamente, ela é muitíssimo bem-vinda e ela serve para propósitos humanistas e humanitários maravilhosos, né? Como, por exemplo, o tratamento de doenças como Alzheimer, Parkinson, questões relacionadas à deficiência auditiva, enfim. Mas o fato é que quando a gente pensa que essa mesma tecnologia pode ser aplicada para condicionar comportamentos, a gente começa a questionar o próprio livre-arbítrio, inclusive de crianças, né? Ou seja, como você falou, Ana, tenridade já condicionada com aquele determinado artefato que invade, aspas, né? Mas invade a sua atividade cerebral, identificando uma determinada, é, enfim, uma determinada situação mental. E se aquela criança for inteligente, né, ou refletir a respeito do uso daquele equipamento, daquele artefato, ela vai perceber que ela pode se condicionar, inclusive para burlar, para burlar o sistema, por assim dizer, para hackear o sistema. Brincadeiras à parte, mas é isso, né? A gente pode pensar no uso da neurotecnologia também como uma forma de condicionar, né? E ao condicionar as pessoas, retirar o arbítrio, o livre-arbítrio ou a capacidade decisória para determinadas situações que seriam importantes, né? Que o sujeito tivesse a possibilidade de decidir. e já que você tocou em Você acha que, Ana, ah, deixa eu só fazer uma pergunta. Você acha que quando a gente fala de criança, a gente pode usar o termo vulnerabilidade? Eu li esse termo, vulnerabilidade neural, né? Vulnerabilidade neural não se referindo especificamente à criança, mas se referindo às pessoas que não teriam acesso àquela tecnologia e a gente teria ali, né, ou seja, numa tecnologia que poderia, né, permitir um mais alto desenvolvimento da pessoa, né, psiquicamente, cognitivamente, e a gente tem a possibilidade aí de camadas inteiras da sociedade, do mundo, estarem excluídas dessa tecnologia. Então, eu comecei falando da vulnerabilidade neural, pensando nas crianças, né, que são vulneráveis, né, porque são crianças em desenvolvimento, pessoas em desenvolvimento, mas eu lembrei também desse termo sendo usado como aquele direcionado às pessoas que não teriam capacidade de acessar esse tipo de tecnologia. quase Isso é um que problema. situação de exclusão digital, né? E de um Isso, reforço da desigualdade a partir disso, né? Sem dúvida nenhuma, exato. Caitlin, eu acho que são questões muito importantes e complexas, né? Mas eu não sei você, mas às vezes quando eu estou em sala de aula com os meus alunos, eu brinco com eles e digo, gente, graças a Deus eu cresci, tive a minha infância, adolescência e me tornei adulta fora desse contexto de capitalismo de dados, né? Ou seja, acredito que os meus dados pessoais começaram a ser coletados quando eu já tinha formado a minha personalidade, provavelmente já tinha exercido várias das minhas escolhas existenciais importantes. Isso porque realmente eu tenho muito medo e muito receio disso, né? Se por um lado, como você falou, é, o acesso a essas tecnologias pode, na verdade, sim, se tornar uma vulnerabilidade daqueles que, por questões econômicas, não têm condições de ter acesso a isso, e até reforçar desigualdades. Então, daqui a pouco, será que eu vou ter aqueles super inteligentes, mas porque têm acessos a dispositivos cerebrais que aumentam a memória, que, enfim, interagem com o cérebro e etc. E a maior parte das pessoas que, sem ter acesso a essas tecnologias, muitas vezes também ficará sem ter acesso a importantes posições de emprego e etc. Por outro lado, qual é o preço que essas pessoas que terão acesso a essas tecnologias estão pagando?
né? Talvez uma ampliação cognitiva delas por meio da utilização dessas tecnologias, talvez o maior acesso, maior rapidez no processamento de informações, o que vai se projetar, inclusive, em mais oportunidades acadêmicas e profissionais. Talvez isso não compense a devassa que eles terão nos seus dados cerebrais e, eventualmente, o aumento dessa vulnerabilidade do ponto de vista da manipulação. Então, de fato, estamos falando aqui em questões muito sérias, né, Caitlin? Porque falar de manipulação não é falar de algo absolutamente novo. A gente sabe que essas discussões sempre permearam as discussões sobre propaganda e marketing, que a própria psicologia já tem trabalhos muito importantes desde do século passado, mas a impressão que eu tenho é que na economia movida a dados, até alguns consensos e preocupações que já estavam sedimentadas no século passado, meio que foram ignoradas. A gente começou a associar a devassa da privacidade a melhores serviços, ou seja, é bom conhecer, né, que tecnologias possibilitem que agentes conheçam exatamente o que eu quero, não quero nem ter que pensar, se alguém for decidir por mim, que bom. Eu vejo algumas pessoas até abrindo mão da própria capacidade decisória, falando, olha, é muito difícil, talvez não seja tão problemático ter alguém que decida por mim. Mas no mundo em que as pessoas hoje estão abrindo mão da democracia, né, eu não vou achar estranho É, gente querendo abrir mão da privacidade cerebral. Mas eu acho que é sem dúvida. importante a gente salientar para os nossos ouvintes que isso é importante. Pelo menos para mim é muito importante. É um dos pressupostos realmente de um Estado democrático de direito e a gente precisa lutar para que isso seja protegido. Uhum. Não, sem dúvida. Agora, você acha que a gente pode, quando fala de neurodireito, falar de um novo humano? Ou seja, a gente sempre teve uma percepção no direito, né, que a tutela da pessoa se dá na sua integralidade, sem dúvida nenhuma, ou seja, integridade física, integridade psíquica, privacidade e outros tantos direitos fundamentais. Será que o dado neural, né, e aqui eu estou falando de sair do neurodireito, estou falando do dado neural, né, quer dizer, o dado que pode ser a informação, né, que pode ser arrecadada, né, por, pela utilização de tecnologias específicas, neurotecnologias específicas, será que aquele dado neural ele pode ser considerado como um objeto desse novo humano, ou melhor, não um objeto, né, mas uma titularidade desse novo humano? Gente, o episódio de hoje é uma maior viagem. Vocês já estão percebendo que a gente está aqui se divertindo. Mas é porque a minha grande dúvida é justamente relacionada à categoria. Será que a nossa Constituição Federal já dá conta? Quando a gente lê lá o artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece a proteção das garantias, né, a proteção dos direitos fundamentais, será que os direitos fundamentais que a gente já tem ali garantidos na Constituição dão conta desses novos conflitos, desses eventuais e novos conflitos que virão pelo uso da neurotecnologia e que podem, né, subverter questões relacionadas ao livre pensar, ao livre atuar, né? Eu acredito que Enfim. sim, Caitlin, acredito que é necessário que seja assim. A nossa Constituição trabalha com direitos fundamentais que são relativamente amplos. Quando a gente fala em personalidade, quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, quando a gente fala em privacidade, liberdade mesmo, no sentido de livre-arbítrio, manutenção do processo decisório, obviamente que são noções contextuais e também históricas e que vão precisando se adaptar conforme muda a sociedade, conforme muda a tecnologia, conforme os novos desafios. Enquanto você falava, eu lembrei, inclusive, de uma discussão que vários trouxeram, por exemplo, com a pandemia da Covid-19, em que se dizia, olha, aqui talvez a gente esteja passando por um momento em que, da vigilância acima da pele, partindo da premissa, né, de que até então o que estava sendo coletado de dados a nosso respeito era não propriamente os dados biológicos, mas dados outros, e que a partir daquele momento, o próprio Harari foi um dos que sustentou isso, talvez a gente estivesse entrando no que ele chamava de vigilância abaixo da pele.
ou seja, a vigilância dos dados biológicos mesmo, dos quais os dados cerebrais são apenas um exemplo. E aí ele trazia uma discussão que é muito interessante. A gente tende a ver muitas vezes o que é um dado cerebral? É um impulso elétrico? O que é um dado biológico? É simplesmente saber o ritmo com que o meu coração bate, qual é a minha pressão arterial, como são as minhas reações biológicas a determinados acontecimentos, mas a gente sabe que não é bem assim, porque esses dados refletem emoções, pensamentos, opiniões. Naquele momento da Covid, por exemplo, num artigo do Harari muito interessante, ele dizia que quem tem acesso à minha biologia, aos meus dados biológicos, tem acesso ao que eu sinto efetivamente, a como eu reajo perante o mundo. Né? Então, os dados cerebrais, ao meu ver, eles fazem parte desse novo desafio. Ou seja, a partir do momento em que eles refletem tanto sobre nós, de alguma maneira a gente vai ter que, não propriamente, não digo mudar de direitos, mas talvez pensar nos direitos fundamentais já existentes a partir de uma nova perspectiva. É nesse sentido que eu acho interessante a gente trazer, por exemplo, como a gente fez aqui, uma classificação, ainda que sabendo que ela está em construção, que ela é a priorística sobre esses neurodireitos, porque, no mínimo, eles ampliam consideravelmente a nossa reflexão. Né? A partir do momento que a gente lê, por exemplo, um rol desse de neurodireitos, a gente já começa a pensar na identidade pessoal, no livre-arbítrio, a partir de uma outra perspectiva. Não, sem dúvida. Agora, interessante essa questão dos direitos fundamentais, né, do reconhecimento dos direitos fundamentais na nossa Constituição, se eles dariam conta ou não. O Chile, a Constituição Federal do Chile foi modificada no seu artigo 19, que trata, né, o correspondente ao nosso artigo 5º, para fazer constar no que seria o equivalente ao nosso direito à privacidade e à proteção de dados, fez constar a seguinte redação: tá? O desenvolvimento científico e tecnológico estará a serviço das pessoas e será realizado com respeito à vida e à integridade física e mental. Até aí, temos não uma redação semelhante, mas temos as mesmas garantias na nossa Constituição, na nossa sociedade. Né? A lei regulará os requisitos, condições e restrições para seu uso em pessoas, ou seja, né, o desenvolvimento, as tecnologias, né, elas podem ser reguladas e limitadas por lei, quando, né, utilizadas em pessoas, e deve proteger especialmente a atividade cerebral, bem como as suas informações. Então, veja, apesar de não existir o termo, né, neurodireito previsto na Constituição, né, a gente tem, na Constituição chilena, a gente tem ali o reconhecimento de que é necessário regular o uso de tecnologias que afetem ou que são que traz algum tipo, né, de impacto à pessoa humana, especialmente aqueles que trazem algum tipo de que resvalam numa atividade cerebral. E aqui, ainda, né, que não se fale de neurodados, né, quando se faz a conexão entre atividade cerebral e informações, a gente pode construir a ideia do que seriam de que a gente estaria diante desses neurodados, né, de necessidade de proteção da atividade cerebral ou de proteção dos dados da mente humana, né. Enfim, eu achei interessante, inclusive como uma forma de já identificada de uma sociedade latino-americana, que esse tipo de tecnologia é muito bem-vinda, mas porque tem como objeto, né, de experimentação o próprio ser humano, né, e como o desenvolvimento é muito rápido, deve-se tomar esses cuidados em relação a eventuais, eu acho que essa é a principal questão, né, eventuais manipulações da liberdade do atuar. E aí eu vou fazer um merchandising aqui. A professora Ana Frazão tem um artigo publicado no Jota sobre neurocapitalismo, que é fundamental. O link vai estar no nosso site, o www.podcastdireitodigital.com.br, para que vocês possam ler. Neurocapitalismo. Fala um pouco aí, Ana, o que é esse neurocapitalismo? O que isso conecta aí com a nossa
a nossa ideia de dados neurais e neurodireitos? Nossa, mega discussão também, né? Mas antes de te responder essa pergunta, eu vou querer só fazer um pequeno comentário sobre essa inovação chilena, que eu particularmente achei muito importante. Mas veja, é um pouco aquela nossa discussão sobre o direito à proteção de dados. Muito antes do Supremo dizer que era um direito fundamental, a gente já entendia que era, né? Mas quando o Supremo vem e diz, olha, fica mais consolidado. Quando vem o próprio legislador constituinte, por meio de uma emenda, inclui lá como direito fundamental, eu acho que também é um estímulo a mais para a gente prosseguir nesses avanços, né? Então, é mesmo só para complementar, embora eu não acho que seja indispensável e que a gente possa avançar muito no tratamento do tema com aquilo que a gente já tem, mas eu acho que a gente também tem que pensar seriamente em que medida determinadas iniciativas legislativas não ajudem esse processo, sem dúvida nenhuma, que a partir do momento que a gente tem um reconhecimento legislativo, a gente tem um contexto, não só de maior segurança jurídica, como o reconhecimento da importância daquela projeção específica do direito fundamental para o próprio constituinte, né? Mas, voltando então à sua pergunta, que a ideia do neurocapitalismo é exatamente a de um capitalismo em que os dados cerebrais passam a ser bens da mais alta importância. E isso se conecta também muito com várias discussões sobre o poder, né? Eu sempre gosto de tocar um pouco nesse assunto, que numa sociedade da informação, dado realmente é poder, e tanto pode ser petróleo como plutônio, a depender da utilização e das finalidades que a gente atribui a esses dados. É muito interessante a gente perceber que há muito tempo que já se sabe que o poder, ou seja, a possibilidade de fazer com que alguém haja de acordo com o que você quer e não necessariamente de acordo com o que essa outra pessoa quer, é algo que pode ser exercido não apenas pela violência física, pela chamada coerção. Há todos os estudos, e aí é uma literatura fascinante que vem da filosofia das ciências sociais sobre o poder persuasivo e inúmeras técnicas de manipulação e convencimento que são aplicáveis tanto na dinâmica de massa, daí a ideia de propaganda de massa, como hoje numa dinâmica individual, que é o que uma economia movida a dados possibilita. Então, quando a gente fala em neurocapitalismo, o que a gente está querendo, na verdade, é salientar que de todo esse processo aí, o dado cerebral pode se tornar em um ativo extremamente valioso do ponto de vista econômico e também do ponto de vista político, né? Quem tem acesso a esses dados, quem pode manipular as pessoas a partir desses dados, vai ter uma forma incrível de poder. Então, é interessante também a gente ver a discussão sobre os neurodireitos como uma espécie de freio natural ao avanço desse neurocapitalismo. Ou seja, podemos até imaginar que esses dados cerebrais tenham algum valor econômico, podemos até imaginar algumas tecnologias que estudem esses dados cerebrais, e elas existem. Eu vou fazer, inclusive, aqui uma observação importante. Hoje a gente tem visto o avanço da medicina e da ciência para, por exemplo, conectar próteses em pessoas que muitas vezes perderam seus membros e que passariam a utilizar essas próteses com a força do pensamento. Isso é uma coisa incrível. Eu imaginar que uma pessoa que perdeu a mão num acidente pode ter uma mão mecânica que, por sua vez, responda a estímulos cerebrais, e isso já não é mais uma especulação, a gente já tem visto várias iniciativas concretas nesse sentido. Perceba, do ponto de vista de geração de valor, tanto econômico, mas sobretudo existencial para essas pessoas, é sensacional. A grande questão é quais são os limites da utilização desses dados? Em que medida a gente vai conseguir fazer recortes sobre o que é devido e gera, sim, um aumento de possibilidades existenciais para as pessoas e aquilo que é indevido, né? Então, falar em neurocapitalismo é, de certa forma, ressaltar que dados cerebrais hoje estão no comércio, né? São vistos como ativos econômicos para todos os fins. E lembrando que é uma coisa que a gente já tratou aqui em vários episódios, né? De uma economia movida a dados, a gente facilmente rumou para uma política movida a dados. Então, dados cerebrais hoje podem ser também um fator fundamental em dinâmicas políticas, especialmente para efeitos de manipulação de eleitores.
A gente fala assim, né, a gente conversa, a gente tem interesse na leitura, no estudo dessas matérias, né, meio malucas, mas acho que para quem escuta a gente, é importante que vocês saibam que a gente estuda isso existe de fato, porque parece ficção científica e não é ficção científica. O neuromarketing, inclusive, é uma disciplina que é ministrada em faculdades, em cursos de graduação de comunicação e publicidade, né? Hoje, se você conversa com qualquer pessoa, né, que trabalhe com planejamento de campanhas de marketing, eu posso garantir para vocês que esse trabalho ele tem um percentual bastante relativo e significativo voltado para o estudo é, das emoções, Sim. da cognição, né, do atuar refletido com base, do atuar não refletido, na verdade, né, da indução, da condução da pessoa com base nessas emoções. Então, eu acho que quando a gente fala de neurodados, a gente não está falando de um chipzinho ou de um pontinho no seu cérebro que tem uma informação. A gente está falando de todo um processamento de emoções, todo um processamento, na verdade, até mesmo, né, de identidade, né, de identificação e identidade das pessoas, que pode ser, hoje não é, pelo menos a gente, no que a gente sabe, hoje não é utilizado para o mal, mas só para o bem, mas a gente sabe que a gente pode se antecipar na regulação do uso desses dados neurais a partir do reconhecimento desses direitos. Então, Uhum. é, é, eu acho que o estudo sobre o neurocapitalismo, né, mais uma vez, não é ficção científica, neuromarketing, neurocapitalismo, dados neurais ou neurodados, isso tudo, essa área toda, né, de conhecimento, ela já existe e faz muito sentido. Ana, já fazia sentido quando a gente passava numa lanchonete, né, bastante famosa, e a gente se deparava com a cor vermelha e amarela, né? Por que a cor dessa lanchonete famosa é vermelha e amarela? Porque dá fome, né? Então, Uhum. isso é um condicionamento de comportamento considerando emoções. Agora, imagina quando essas emoções elas são retiradas direto da fonte, né? Ou podem ser, né, exploradas direto da fonte. É É, isso. E esse é um ponto muito interessante, porque se a gente for parar para pensar, você falou do neuromarketing, hoje a psicologia também tem feito muitos estudos a esse respeito. A gente já fala hoje em psicologia da informação ou da desinformação, né? Mas me parece que agora a grande ameaça é quando a cognição pode ser transformada em arma. O que eu estou querendo dizer com isso? Os estudos recentes já têm mostrado que nós, seres humanos, estamos muito longe de sermos aqueles seres humanos absolutamente racionais, que deliberam racionalmente com base em informações, ou seja, tudo é difícil obter informação, nós temos inúmeras limitações de racionalidade, às vezes a gente age pelas emoções, age pelas dinâmicas sociais, efeito manada e tantas outras coisas, ou seja, talvez aquele espaço de livre-arbítrio que nós pensamos que tínhamos, ele seja de fato muito mais reduzido do que naquele plano ideal. Talvez aquela pretensão iluminista baseada na razão tenha esquecido de levar em consideração as características biológicas, psicológicas e, sobretudo, sociais do ser humano. Mas o fato é que, apesar de tudo isso, eu ainda consigo, eu parto da premissa que, né, a gente consegue, com educação, com treinamento, a gente consegue enfrentar de uma maneira minimamente razoável essas dificuldades, mantendo a autonomia sobre os nossos processos decisórios. O problema é quando entra a manipulação, quer dizer, nós seres humanos já somos extremamente vulneráveis, né? No mundo digital, eu sempre brinco, falar em soberania do consumidor é uma piada, porque ela já não existe nem no mundo real, quanto mais no mundo digital, com tantos recursos e dark patterns que muitas vezes nos induzem a tomar até decisões contrárias aos nossos interesses. Mas, se além de tudo existe um propósito explícito de agentes econômicos ou de agentes políticos em fazer essa lavagem cerebral e essa manipulação,
e os dados cerebrais são uma excelente arma nesse sentido, a questão realmente fica muito complicada, né? E, aliás, é muito interessante a gente estar gravando esse podcast em fevereiro, né? O primeiro podcast do ano, depois de um mês de janeiro, em que tivemos aquele famigerado 8 de janeiro, com a invasão e a depredação dos prédios públicos, e da gente ter visto o quanto várias pessoas que participaram daqueles atos, elas praticamente vivem num mundo paralelo. O que nos convida a pensar o que tem acontecido com essas pessoas, né? Que recursos da psicologia da desinformação têm sido utilizados? O que faz com que pessoas que muitas vezes, né, pessoas normais do nosso convívio, muitas vezes se tornem extremistas, negacionistas, passem a desconsiderar por completo a realidade. A gente precisa entender que, de fato, há muita gente interessada, e daí a conexão com o neurocapitalismo, em explorar todas essas nossas fragilidades. E tem muitas técnicas que já estão sendo implementadas de forma maciça para esse tipo de manipulação. E mesmo sem dado cerebral. Agora, imagina se a gente, além de tudo, coloca nessa equação dado cerebral. Tudo leva a crer, minha querida Caitlin, que sem realmente uma reflexão mais aprofundada sobre o que a gente está aqui chamando na nossa conversa de neurodireitos, mas, enfim, ainda que entendamos que isso não seja propriamente uma categoria, mas, enfim, novas dimensões do livre-arbítrio, da personalidade, que envolvam a proteção a esses dados, a resposta é, a situação vai ficar bem mais complicada. Sem dúvida. Por isso que eu acho interessante a gente conversar sobre esse tema, que está sendo debatido já há alguns anos também no Brasil, aqui e acolá, mas bastante nos Estados Unidos principalmente, como uma forma de garantir antecipadamente ou de uma forma previsível, né? Acho que previsível, inclusive, não é nem a palavra muito certa, né? Mas garantir que futuramente esses dados neurais e esses neurodireitos sejam de fato protegidos, né? Eu tô lembrando enfim, de algumas leituras, né? Principalmente, e eu super indico para os nossos ouvintes, de uma associação chamada Neuro Rights Foundation, que o site deles é lindíssimo, belíssimo. É uma fundação que tem como objetivo principal fomentar o debate sobre a ética neural, o direito neural, a proteção, né, da pessoa humana na investigação científica com aplicação de neurotecnologia. É bastante interessante o site e é muito legal ver que esse debate ele é um debate que já está maduro em alguns lugares do mundo, né? Bom, a gente tem o exemplo do Chile aí prevendo na Constituição Federal, mas a ideia por trás desses movimentos, né, de reconhecimento dos neurodireitos ou da neuroética é justamente permitir que haja inovação, né, ou seja, que a inovação neurotecnológica ou científica, de uma forma geral, seja garantida, desde que protegidos os direitos humanos e garantido um desenvolvimento ético da ciência. Então, Sim. acho que, ao fim e ao cabo, Ana, o debate todo é um debate que perpassa a ética, né, a bioética, né, o desenvolvimento de mecanismos bioéticos, né, de beneficência, não maleficência, finalidade, para permitir que sejam garantidos aqueles direitos, né, que você se referiu, né, direito à identidade física, mental, direito ao livre-arbítrio, né, de escolha das próprias ações, direito à privacidade mental, e mais, né? E aí eu acho que é um debate que realmente resvala na ética, a garantia, né, de um direito à proteção das pessoas, né, que têm, né, ou que se submetem, por exemplo, a um artefato, né, que conecta o cérebro a uma máquina,
permitir que essas pessoas não sejam induzidas em vieses ou em preconceitos, discriminações, vieses algoritmos, né, ou algorítmicos, ou preconceitos ou discriminações que induzam uma forma de agir, uma forma de pensar, né? Isso está dentro do neurodireito, isso está dentro de inteligência artificial, né? E todo debate, né, eu acho que a gente pode concluir que o debate sobre a tutela, a garantia dos neurodireitos, né, vai um pouco a reboque do debate sobre a regulação da inteligência artificial. E a gente já tem no Brasil, né, um avanço bastante substancial, né, com a recente construção aí do documento da Comissão de Juristas para propor, né, uma alteração nos projetos de lei sobre regulação de inteligência artificial. Quem sabe aí os neurodireitos já não entram aí como um objeto dessa regulação também. Não, os links são muito próximos, que a gente já teve a oportunidade de discutir isso, inclusive um dos riscos excessivos, que é a utilização vedada de inteligência artificial, é exatamente essa manipulação em grupos vulneráveis. E assim como você falou, há uma série de discussões interligadas, né? Mas eu acredito também, já que você também mencionou a questão do neurocapitalismo, que a gente precisa pensar muito também nos modelos de plataformas digitais atualmente existentes, o quanto eles impactam no fluxo informacional e o quanto muitas vezes eles têm explorado exatamente uma série de aspectos dessa psicologia da desinformação para gerar realmente essa manipulação dos usuários, né? Já que a gente está dando dicas, eu estava lendo recentemente um livro da Letícia Cesarino, O Mundo do Avesso, e fiquei realmente muito impressionada com várias das conclusões dela, no sentido de que como, na verdade, essa própria dinâmica, ela explora muito várias das nossas vulnerabilidades, até pela aceleração da informação, não é, Kate? Então, a gente está recebendo informação a todo momento, ninguém consegue ter uma capacidade de julgamento, né, diante de algo que é o dia inteiro. Antes as pessoas esperavam chegar à noite, eu vou ler jornal, agora eu estou calma, eu vou pensar, refletir no que eu estou recebendo ou não. Hoje em dia, não, em qualquer momento, seu celular está lá pipocando, você está recebendo informações, né, das mais variadas fontes sobre os mais diferentes assuntos, tendo que processar aquilo tudo, e quando a gente junta isso com os nossos vieses, com tendências a, né, viés de confirmação e tantas outras questões, realmente a nossa fragilidade para lidar com, inclusive, a desinformação, a informação mentirosa, estratégias de manipulação já é muito limitada. E repito, né, isso sem incluir nessa equação os dados cerebrais, né? Quando a gente inclui os dados cerebrais, realmente os cenários não são muito convidativos. E é por isso que a gente também sempre tem pensado, ao mesmo tempo que a gente pensa em neurodireitos, a gente pensa também em constrições sobre alguns modelos de negócios, sobre a ação de determinados agentes políticos e econômicos, porque se assim não for, na prática a gente não vai conseguir respeitar essa privacidade cerebral, que de certa forma foi o mote da nossa conversa de hoje. Bom, eu acho que esse papo ele começou bem e terminou bem, mas a gente conseguiria tranquilamente falar mais 1, 2 horas sobre esse assunto, porque o tema realmente é fascinante. Então, gente, muito obrigado por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Até a próxima!